Olá, professor. Meu nome é Caio, do grupo que está produzindo o jogo Zero Gravity Connect 4. Eu tô aqui para fazer a minha apresentação da entrega 4, então eu já tô aqui com o jogo aberto, com todas as instâncias do jogo. Vou começar aqui uma partida. Então, aqui ele diz partida iniciada e aqui diz o nome do jogador que entrou. E aqui nós temos labels dizendo de quem é a vez de jogar. Temos botões de peça colorida, peça neutra e também uma label que diz quantas peças neutras aquele jogador ainda possui. Então, só para mostrar aqui, se for a vez do adversário, eu não consigo jogar nenhuma peça. Estou clicando aqui, não consigo colocar nenhuma peça aqui, né, pelas bordas. E também nenhuma neutra no meio do tabuleiro, certo? Então, agora eu vou jogar aqui como sendo o jogador que realmente está na vez. Então, vou colocar aqui uma peça, beleza? A gente vê que ela aparece aqui. E agora é a vez do outro jogador, né? Então, vamos lá, vamos dar seguimento aqui a uma partida. Bom, aqui a gente pode ver que eu tô com 0 peças neutras com esse jogador aqui. Tentar colocar mais peças neutras, a gente pode ver que não vai. Tô clicando, não vai nenhuma, certo? Então, vou colocar uma peça colorida. Beleza, jogou uma peça neutra aqui. Certo, agora eu vou ganhar com esse jogador aqui. Então, a gente fez aqui uma linha de 4. E então apareceu aqui quem foi o vencedor para ambos os jogadores, ok? Então a gente vai apertar OK aqui, ele limpa o tabuleiro e a gente pode fechar o jogo. Bem, a mesma coisa aqui, OK, ele limpa o tabuleiro inteiro e a gente pode fechar o jogo, certo? E agora, partindo para modelagem, não tiveram tantas críticas na entrega 3. Acho que a primeira crítica aqui que eu vou responder foi que aqui a gente estava validando se o movimento era válido, né, no peça aqui, se o movimento de peça colorida era válido. Porém, mesmo que se ele fosse inválido, não fosse válido, né, a gente continuava fazendo algumas coisas. Então, a gente corrigiu isso, então agora a gente tem esse fragmento opt aqui, que a gente só vai vir para cá, né, para esse opt aqui, se o movimento for válido. Então, agora a gente só prossegue caso o movimento tenha sido válido, coisa que estava passando despercebido na entrega passada, mas agora foi corrigido. Temos várias notas aqui referenciando outros diagramas, então caso queira mais detalhamento é só ir lá nos outros diagramas, certo? Também tiveram algumas mudanças aqui, tanto no Position Colored Piece quanto no Position Neutral Piece, aqui no final, porque enquanto a gente foi mexendo no código, a gente viu que coisas que eram um pouco melhores de se fazer e a gente acabou tendo que adaptar o diagrama por conta disso. E ficou dessa forma, tá um pouquinho diferente do que estava na entrega anterior. Depois disso, a gente também tem no Initialize, a gente acabou, digamos que abstraindo algumas coisas que a gente antes fazia, digamos que solto pelo diagrama. A gente decidiu encapsular em funções
lá no nosso código. Então, antes a gente tinha nosso create interface que fazia várias coisas, mas a gente resolveu fazer algumas funções. Opa, o despertador tocou aqui. A gente decidiu fazer algumas funções, né, que encapsulassem algumas da lógica que tem aqui no create interface para não ficar muito poluído aqui o diagrama. E aí a gente fez outros diagramas de algoritmo para esse create menu, create piece buttons e create turn label. Então, dentro do create interface a gente vai chamar esses três métodos e a gente tem diagramas de algoritmos específicos para ele. Então, aqui todos ligados a uma notinha dizendo para você ir lá ver o diagrama, tá? E depois, o que a gente tem? A gente tem o nosso evaluate draw. Ele estava correto na entrega passada, mas a gente decidiu quebrar ele em dois, digamos assim. Um que faz a parte de decrementar, né, de computar, no caso, né, para a lógica do nosso jogo, para a gente ver se tem um empate, a gente tem que ver se se todas as bordas foram bloqueadas ou se todas as peças do tabuleiro, todas as células, né, do tabuleiro foram preenchidas com peças. Então, a gente decidiu quebrar uma parte que decrementa esses contadores, né, que a gente fez alguns contadores de quantas peças, de quantas células ainda existem disponíveis no tabuleiro e também o contador de quantas bordas não estão bloqueadas no tabuleiro. Então, a gente tem esse compute board availability, que no caso é o que vai fazer esse decremento, certo? E a gente tem o evaluate draw, que só vai verificar vai verificar se o nosso available cells é igual a zero ou as nossas bordas não bloqueadas é igual a zero, porque nesse caso a gente teria um empate, né? Em ambos esses dois casos, se acontecesse um deles dois, teria um empate. Por que a gente fez isso? Porque tinha certos momentos que a gente só precisava decrementar esses contadores aqui de bordas não bloqueadas e de células disponíveis no tabuleiro e não necessariamente verificar se havia um empate, porque no caso seria no caso de que uma jogada foi recebida, né? Então no caso do receive move, você só precisa decrementar os seus contadores, porque no caso o outro lado, né, o outro jogador, digamos assim, já verificou se ocorreu um empate. Então a gente não precisaria verificar isso de novo. Então foi por esse motivo que a gente decidiu quebrar ele em dois. E no mais, eu acho que era isso. Não tiveram tantas reclamações assim, mas mostrando que a gente corrigiu e algumas das coisas que foram alteradas, né? Enquanto a gente fazia o código, a gente viu algumas coisas que eram um pouco mais plausíveis para se fazer. E a gente decidiu mudar aqui fazer diferente no código e acabou tendo que mudar no diagrama também. Mas, no mais era isso. Obrigado, professor, e a gente se vê na defesa oral 3. Tchau, tchau. Até mais.